Bem, então o que a gente tem aí para nossa aula de hoje, né? Eu vou trazer alguns exemplos para a gente discutir aqui. E nosso trabalho hoje é discutir as integrais definidas e suas aplicações, né? Então, dentro do contexto de integrais, a gente viu o conceito, definição, vimos também a forma de tratamento aí das integrais indefinidas, definição, toda a parte teórica, e também vimos o teorema fundamental do cálculo, as duas versões, e agora a gente está seguindo as aplicações das integrais definidas. Eu também coloquei um material sobre integrais impróprias para vocês, mas eu não vou discutir isso aqui hoje, porque esse material já está lá no vídeo, vocês podem ter acesso aí a qualquer momento, tá? Então eu vou finalizar aqui a aula com alguns exercícios aplicados, né? Então vou começar com um problema onde é uma aplicação direta, né, de integrais definidas, né, onde o objetivo é calcular área entre curvas, tá bom? Então aqui é uma aplicação bem direta, né, sem muito discurso, né, diretamente ao assunto. Considere duas curvas, y igual a 3x mais 1 e y igual a x3 mais 5. Só um minutinho aí, pessoal, deixa eu... Então aqui tem uma função, né? A função y igual a 3x ao quadrado mais 1, que é uma função quadrática, né? E uma função cúbica. Então um polinômio do segundo grau e um polinômio do terceiro grau. Então a gente tem aqui domínio, né, real para todo mundo, né? O domínio dessas funções é o conjunto dos números reais. Então uma função ela vai ter um gráfico como sendo uma parábola, e a outra função vai ser uma função polinomial do terceiro grau, né? E aí a gente vai visualizar aqui uma ideia de como essas curvas formam uma figura geométrica quando elas se intersectam, né? Então o primeiro passo aqui para a gente entender área entre duas curvas, né, é primeiro entender um esboço, né, um esboço dessa região que é delimitada pelas curvas. Então se eu fosse pensar aqui na reta, nessa parábola aqui, x3x2 mais 1, né, eu posso fazer aqui rapidamente, né? Quando o x é 0, o y é 1. Então posso colocar aqui, né? E igualando isso aqui a 0, né? O 3x2 mais 1 seria igual a 0, né? Então isso aqui vai dizer para mim que 3x2 é igual a menos 1, né? E que o x2 é igual a menos 1/3. Isso aqui no conjunto dos números reais, isso aqui é inviável, não convém essa solução. Então essa parábola ela não intersecta o conjunto, o eixo x, ela não intersecta esse eixo x aqui. Fazer novamente aqui a parábola, ela vai fazer o vértice aqui quando o x é 0, o y é 1. Então ela vai fazer o vértice justamente aqui, né, onde eu marquei, nesse pontinho aqui. Então essa parábola vai fazer algo assim, né, vamos dizer assim, né, com cavidade voltada para cima, né, e vai ser algo assim, com esse eixo y, né, sendo um eixo de rotação dessa parábola, ok? E o que acontece aqui na outra função, né? Então graficamente eu já consigo enxergar a parábola
eu derivei, igualei a zero para encontrar ponto de mínimo, desculpa, um ponto de mínimo, e no zero a imagem é igual a 1, né? Aí olhando pelo lado do polinômio de grau 3, né? O que a gente pode observar aqui, né? Então, olhando esse lado aqui do polinômio de grau 3, eu vou primeiro aqui entender aqui, olha, essas duas curvas, elas vão se intersectar. Será que elas se intersectam? A gente precisa descobrir, né, esses pontos de interseção. Para descobrir esses pontos de interseção, vamos igualar as equações delas. Então, 3x2 mais 1 tem que ser igual a x ao cubo mais 5. Bem, quando a gente iguala as equações das leis de formação, essa equação que é gerada vai ser um polinômio de grau 3, certo? Vai ser um polinômio de grau 3. Que polinômio vai ser esse aqui, ó? x3 mais, ó, 3x3 menos 3x2 e aí mais 4 igual a zero. Então, polinômio de grau 3. Então, vejam, eu peguei o x3, mantive ele aqui, desse lado, trouxe o 3x2 para o lado de cá, né, e trouxe o 1 para o lado de cá. Então, no final dá 0 igual a x3 menos 3x mais 4. Essa equação, ela vai ter 3 raízes, né? A gente precisa ver se tem alguma raiz que a gente consiga deduzir aí numa facilidade, né? Geralmente, quando o problema é um problema para se resolver na mão, né, sempre tem essas raízes que a gente gosta de testar, né? Então, uma das coisas que eu sempre faço aqui é olhar se o 1 é raiz. 1 é raiz dessa equação. Se 1 é raiz, ela vai zerar substituindo por 1. Então, 1 ao cubo menos, então vai lá, 1 ao cubo menos 3 vezes 1 ao quadrado mais 4. Então, olha que 1 ao cubo é 1, né? Menos 3 vezes 1 ao quadrado, que é 3, mais 4. A gente já viu aqui que isso não vai zerar, né? Porque essa conta aqui não vai dar zero. Vai dar menos 2 mais 4, que vai dar 2, certo? Então, já sabendo que 1 não é raiz, eu vou testar agora o menos 1, né? Vou testar o menos 1 agora, ó. Menos 1 ao cubo menos 3 vezes menos 1 ao quadrado mais 4. Aí agora o que acontece? Menos 1 ao cubo, menos 1. Menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, que é 1, certo? Mais 4. Então agora você vê que menos 3 menos 1 menos 3 dá menos 4, mais 4 dá 0. Então já encontrei uma raiz aqui, que é o menos 1. Desculpa aqui, menos 1 aqui, menos 1, certo? Tem o menos 1zinho aqui no cantinho. Perfeito? Então, menos 1 é raiz. Então, quando menos 1 é raiz, o que a gente tem que fazer? Vamos lembrar aí da divisão de polinômios, né, para poder a gente fatorar esse polinômio aí, e deixar ele escrito como função das raízes, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, eu vou tentar usar aqui o Brio-Ruffini, né? Então, vamos fazer aqui o Brio-Ruffini para, né, eu sei que o menos 1 é raiz, então vou colocar o menos 1 aqui,
e vou colocar os coeficientes desse polinômio, né, dispostos, né? Ó, o do x ao cubo é 3, o do x ao quadrado é menos 3, o do x é 0 e o termo independente que é 4. Daí agora eu vou descer 1 aqui e vou começar as contas, né? 1 vezes menos 1, né, dá menos 1. Menos 1, menos 3, menos 4. Certo? Aí agora eu vou pegar o menos 4 vezes o menos 1, dá 4. Não é isso? Aqui, ó, fazendo esse vezes esse, dá 4. Mais o 0, vai dar 4. E aí agora a gente vai fazer o 4 vezes o menos 1, que vai dar menos 4, com mais 4 dá 0. Esse aqui é o resto da divisão. Então, esse polinômio que estava em grau 3, ele cai para grau 2. Né? A equação aqui, o polinômio em grau 3, vai cair para grau 2. Então, o grau 2 agora vai ter o coeficiente x ao quadrado menos 4x mais 4. Certo? Então, aquele polinômio de grau 3 vai ser o x mais 1, porque é o x menos a raiz, vezes o x ao quadrado. Então, esse polinômio que foi gerado na equação aqui vai se resumir agora a essa fatoração, né? X mais 1 vezes o x ao quadrado menos 4x mais 4. Bem, aqui eu já tenho uma raiz, né? A fatoração já reduzida aí comparando com a raiz, a primeira raiz que a gente encontrou, e agora eu vou atrás das outras duas raízes. Bem, aí aqui vai ficar um pouco mais fácil, porque o coeficiente dominante aqui é 1, certo? E aí a gente pode fazer aquela regrinha da soma produto. Então eu vou procurar por dois números cuja soma dá 4 e o produto dá 4, certo? A soma tem que dar o simétrico desse termo e o produto dá o terceiro termo aqui, né? Então, quais os números cuja soma dá 4 e o produto dá 4? 2 e 2, né? Não é isso? Se não me falha a memória, 2 e 2, não é isso? Então aqui, ó, o 2 mais o 2 dá 4. E o 2 vezes 2 dá 4 também. Então, 2 é raiz aqui, né? Se vocês quiserem conferir, né? Ó, 2 ao quadrado é 4. V é menos 8 mais 4, zerou, não é isso? E 2 é raiz duas vezes aqui, que é uma raiz dupla desse polinômio de grau 2. Então, o que é que vai acontecer aqui, né? Essas curvas, elas vão se intersectar em dois pontos. O primeiro ponto vai ser o menos 1, porque a gente viu que menos 1 é raiz aqui. E o outro ponto é o 2. Tá? Então, a fatoração aqui desse polinômio vai dar x mais 1 vezes x menos 2 ao quadrado, né? X menos 2 ao quadrado. Então, aí agora a gente tem que pensar como que a gente vai fazer esse esboço, né? Porque essa curva, lembrando que o polinômio de grau 2 aqui, ó, quando x vai para infinito, a gente sabe que vai para mais infinito. Se for para menos infinito aqui também, vai para mais infinito, né? Porque a equação aqui, o x indo para mais ou menos infinito, a gente sabe que esse y vai estourar para cima, vai para mais infinito. Olhando aqui o lado do x ao cubo, né? Quando o x vai para mais infinito, ela vai para mais infinito. Quando o x vai para menos infinito, ela muda a orientação aí de sinal, vai para menos infinito, certo? Então aqui a gente sabe que a curva, né, polinomial de grau 3, e aí quando é que a gente sabe onde é que ela intercepta o eixo y? Igual isso aqui a 0.
Vamos igualar a zero agora para fazer, né, encontrar as raízes, né, desse polinômio aqui, né? X ao cubo mais 5 igual a zero, né? Então, se x ao cubo mais 5 é igual a zero, a gente pode chegar aqui à conclusão que o x ao cubo, né, vai ser igual a menos 5, né? E o x vai ser igual a raiz cúbica de menos 5. Nesse caso eu posso tirar a raiz cúbica do número negativo, porque não vai dar esse problema, né? Então menos 5 elevado a 1/3. Menos 5 elevado a 1/3. Ok? Menos 5 elevado a 1/3. Então, quando o x é igual a menos 5 elevado a 1/3, aquela curva polinomial de terceiro grau vai intersectar o eixo x, né? O eixo y, né? Aliás, ela vai ser zero, ela vai passar no zero. Então, quando o x é isso aqui, ela vai dar zero, certo? Então, o x está passando por esse termo aqui no zero dela, né? Então, deixa eu tentar agora fazer um esboço aqui para a gente enxergar o esboço gráfico dessa curva, porque eu acho que eu coloquei a parábola, mas ficou um pouco... Então, pessoal, a gente viu aqui, vou fazer aqui só uma revisão. Aqui está um gráfico, né, do final aí esse esboço. Eu vou refazer esse gráfico aqui para vocês, né, mas o que a gente precisa ver de informações são um resumo de todas as informações que a gente obteve até agora, né? Então, no começo da história, a gente tinha duas curvas, né? Uma curva quadrática e uma polinomial de grau 3, né? E a gente viu que a curva quadrática era um polinômio de grau 2, né? Na verdade, e que tinha concavidade voltada para cima, né? Que não tinha raízes reais, porque quando a gente iguala a zero, dá algo que vai resultar em raiz negativa, e isso no conjunto de números reais não dá certo, não vinga, então não teria raízes reais. Então a gente teve uma visão aí da curva parabólica, né? Mas o outro ponto, né, fundamental é quando a gente iguala as equações, né? Porque precisa entender, né, a figura que se forma quando a gente intersecta as curvas, né? E aí a interseção das curvas se obtém igualando as suas equações de formação das funções. Isso vai gerar um novo polinômio de grau 3, e aí a gente vai... Então a gente viu lá que... também vimos aqui que essa equação nova gerada é um polinômio de grau 3 que tem menos 1 como raiz. A gente testou 1 e não se verificou a raiz, o menos 1 bateu. E aí nós fizemos aqui o uso do algoritmo Biot-Ruffini, né, aplicando aí a ideia, né, do algoritmo para reduzir o grau desse polinômio a 2, né, a técnica de Biot-Ruffini. E daí, com isso, a gente tem aqui uma fatoração desse polinômio, onde menos 1 é raiz, então x mais 1, que é x menos a raiz. Menos 1 é raiz, x mais 1, que vai aparecer aqui. E do outro lado vai ficar o polinômio de grau 2, né, que vai ser o resultante, né, lá do Biot-Ruffini. Então, coeficiente 1 no x ao quadrado, coeficiente menos 4 no x e coeficiente 4 no termo independente. Isso aqui vai ser um polinômio de grau 2, facinho de resolver, né, porque o coeficiente líder aqui é 1, então soma produto, então a soma 4, produto dá 4, 2 e 2, a gente já viu que é uma raiz dupla, o 2. Então a fatoração do polinômio ficou em x mais 1 vezes x menos 2 ao quadrado. Isso aqui é o que a gente precisa entender para poder encontrar as interseções entre as curvas. Então, olhando aqui, né,
a interseção entre as curvas, né, vai ser o -1, né, que é esse ponto aqui, ó, onde elas se encontram aqui, certo? E o 2, que elas se encontram aqui também, né? Aí as imagens desses valores, em tese, não precisa a gente calcular agora, né? Mas, enfim. Então, quando a gente encontra a interseção entre essas curvas, aí nós vamos fazer o esboço, né? O esboço. Para fazer o esboço, eu pego aqui, por exemplo, as duas funções. Então, quando x é 0, então vou fazer aqui agora um esboço novamente. Então, o x é 0, né? A imagem aqui vai dar 1, certo? E a imagem por aqui vai dar 5, certo? Eu vi que a parábola não tem raízes reais, então ela vai fazer algo assim. E a concavidade sempre voltada para cima. Isso aqui devia ser mais simétrico, né? Porque o que acontece para cá, essa parábola está, né, com esse vértice aqui na origem, né? Então, sentadinho na origem, assim, apontando, né, para a origem, tem que ser bem simétricozinho aqui, mas enfim, vamos só esboçar aqui a ideia. A curva que eu vou traçar em vermelho, então, é a curva polinomial de grau 3. Então, igualando isso aqui a 0, nós vimos que o x vai dar, né, menos 5 elevado a 1/3. Esse menos 5 elevado a 1/3 dá mais ou menos menos 1,70. Então, esse menos 1,70 estaria aqui. Aqui, menos 5 elevado a 1/3. Aí o 1 estaria aqui, porque esse 1 aqui está aqui, então o menos 1 estaria aqui, né? Vou botar ele aqui em cima para não confundir com o outro. Então, essa curva, ela vai para mais ou menos infinito, conforme o x tende a mais ou menos infinito. A gente também já viu isso aqui, né? Porque x tende a mais infinito, né? Isso aqui vai para mais infinito, quando x vai para menos infinito, isso aqui vai para menos infinito, né? A gente já viu isso. Então, essa curva, e também a gente vai estudar a concavidade. Então, para estudar a concavidade dela, a gente deriva. Então, a derivada do x ao cubo vai dar 3x ao quadrado. Então, e a segunda derivada vai dar 6x, né? Aí estuda o sinal de 6x. 6x é positivo à direita do zero e é negativo à esquerda do zero. Então, essa curva vai ter concavidade para baixo, né, à esquerda do zero, e para cima à direita do zero. Então, ela vai fazer uma trajetória. Eu vou fazer de verde aqui para não confundir aqui. Então, vamos tentar. Então, ela vem concavidade para baixo, vai intersectar aqui, ó, no menos 1, é menos 1, né? Então, ela vem aqui, concavidade para baixo, certo? Continua, intersecta, quando x é menos 1, vai passar aí no 5, quando x é 0, e aqui no 0 ela muda a concavidade. Quando ela muda a concavidade, ela começa a seguir a outra parte da parábola. E aí, quando chega lá no x igual a 2, né, ela vai seguindo aí com concavidade para cima. Quando chega no x igual a 2, essas curvas se tocam, certo? Se tocam. Então, vou botar aqui um ponto aqui de interseção, que vai ser o x igual a 2. E a parábola segue sua vida, né, indo para mais infinito, enquanto que a curva de polinomial de grau 3 vai também seguir a sua trajetória para mais infinito, só que elas vão sempre andar desse jeitinho aí, uma do lado da outra, mas a polinomial sempre crescendo mais rápido, certo? Então, é algo assim que eu queria desenhar. Perfeito? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui melhor
esse gráfico. Pronto. Essa seria a ideia do esboço gráfico entre essas duas curvas. Agora veja, o que a gente quer aqui agora é a área entre da figura gerada pela interseção das curvas. Então eu quero a área dessa região aqui. E aí, para calcular essa área, a gente vai usar a aplicação direta da integral definida, tá bom? Então, para encontrar essa área, o que a gente vai fazer? Quem está por cima é o polinômio de grau 3, né? Então, como é que a gente deduz aqui que ele está por cima, né? Também. Primeiro, que ele vai passar pelo 5. A gente já viu aqui, ó, já está. Então, claramente, a curva verde fica acima da curva parabólica. E aí, agora, a gente precisa calcular a integral, né? Para encontrar a área entre as curvas, que eu vou achurar aqui em vermelho, né? Que essa é a minha área. Vai ser integral, né, do menos 1 até o 2 da curva que está acima, que é a curva x3 mais 5 menos a curva que está abaixo, 3x2 mais 1. E aí vamos usar o dx. Podemos colocar assim, ó, dx. Essa é a área entre as curvas. Integral de x3 mais 5 menos 3x2 mais 1. E aí aqui, para calcular essa integral definida, o que a gente vai fazer? Essa aqui é a área, vai ser isso, em unidades de área, tá? Então aqui vai ser igual a integral de menos 1 até 2. Aí vamos agora só fazer as contas com esses polinômios aqui, esses monômios, né? X ao cubo menos 3x2, certo? Aí aqui vai dar menos 1 mais 5 mais 4 dx. Certo? Bem, aí agora é usar-se da regrinha polinomial, diretamente a regra polinomial, né? Então isso aqui vai ser igual a x3 sobre 3. x4 sobre 4, né? A regrinha do polinômio, né? x4 sobre 4. Você vai acrescentar 1 ao expoente e dividir pelo expoente. Então, x4 sobre 4. Espera aí. E aí, se a gente fizer a derivada disso aqui, vai dar 4x3 sobre 4, que vai dar x3. Deu para entender aí agora? Então, x4 sobre 4 menos 3x3 sobre 3 mais 4x. Tudo isso calculado, né, de menos 1 até 2. Certo? Menos 1 até 2. Aqui, ó, calculando no 2. Integral definida. 2 à quarta sobre 4. Menos esse 3 com esse 3 simplifica, 2 ao cubo, mais 4 vezes 2, 8. Menos, aí agora a gente vai calcular no menos 1. Aí menos 1 quarto, 1 elevado à quarta, dá 1 quarto. Aqui, menos com menos 1, dá 1. E o 4 vezes menos 1, menos 4. Então agora a gente vai, ó, vamos abrir as contas aqui. 2 quartos. 2 a quarta sobre o 4. 16 quartos, que é 4. Menos 8 com mais 8 dá 0. Certo? Menos 1 quarto.
E aí, menos 1 mais 4, certo? Mais 4. Então, desculpa aí a minha atenção aqui. Então, aqui vai dar 8 menos... Isso aqui vai dar 5 quartos. 5 quartos. Certo? E 5, 4, menos 1, menos 5 quartos. Então, vai dar 36, né? 8 vezes 4, 24. 36. Então, 31. Acho que eu vou colocar isso aqui em decimal, tá? Então, vai ser 8 menos 5 quartos. Deixa em decimal mesmo. Que vai dar 6,75 unidades de área, tá certo? Agora tá perfeito, né? Com isso, o resultado da integral definida é uma interpretação, né, da área entre as curvas, tá bom? Então vamos à seguinte questão. Para um determinado produto, o rendimento marginal é dado por R' de x igual a 15 menos 4x, em que x são as unidades demandadas e que são comercializadas a um preço P. Aí a pergunta é: qual será a receita total? Aqui eu estou assumindo, né, que quando não existem unidades produzidas, a receita se anula, né? Isso não está escrito explicitamente aqui, mas sempre que não for explícito isso, é subentendido que quando o x é zero, o r é zero, tá certo? A receita é zero. Então, se a gente quiser encontrar a função receita, né, ela vai depender das quantidades, né, demandadas, e isso vai ser igual à integral, né, da função, né? Eu vou encontrar a antiderivada aqui, né? Se eu tenho a receita marginal, eu vou fazer a integral da receita marginal de x, certo? Então, porque a derivada da integral vai dar a função, né? Então é justamente a ideia de antiderivar. Então eu vou encontrar a integral de 15 menos 4x dx, certo? E isso aqui a gente pode resolver diretamente, né, usando as regrinhas da potência, né? Então 15x menos 4x2 sobre 2, 4x2 sobre 2, que é menos 2x2. E aí temos que lembrar da constante de integração, que é aquela constantezinha que vai sempre aparecer nas integrais indefinidas e que não vai ter muita importância nas integrais definidas, porque a gente pode usar ela igual a zero e fazer o cálculo normalmente, certo? Então, se eu sei que o r de zero é zero, eu posso encontrar esse c, né? Então, eu vou encontrar o c aqui, porque 15 vezes 0 menos 2 vezes 0 vai dar 0. Então, o c é 0, tá certo? Daí eu encontro a função receita. Função receita de x é igual a 15x menos 2x. 2x ao quadrado. Tá certo? Aí vejam, encontramos a função receita. Aí agora vamos encontrar a função demanda ao preço, né? Ao preço P praticado pelo mercado. Aí a gente sabe que, né, a receita
nós sabemos aqui que a receita é o preço, receita de x, é o preço praticado vezes o x, vezes a quantidade. E isso tem que ser igual, né, a 15x menos 2x ao quadrado. Daí eu consigo encontrar uma dependência aqui do x ao preço, certo? Que é a função demanda. Então o x de P vai ser exatamente, né? E agora a gente tem que explicitar o x aqui, né? Então veja que o x aparece em todos os elementos. Tem x aqui de um lado, tem x aqui e tem x aqui. Obviamente, né, se esse x for zero, né, eu não posso fazer essa divisão. Mas se o x for uma quantidade não nula, né, eu posso dividir toda essa equação por x, né, de forma que o x vai ser exatamente o 15 menos o 2x. Tá certo? Ah, desculpa. E aí, desculpa aqui, viajei aqui, peraí. Falta que dividir por P também, né? Então, o x de P, eu vou dividir por x e por P, né? Porque esse x é diferente. Eu estou assumindo aqui que o x é diferente de zero, tá certo? Porque se for, a gente já viu que a receita é zero. Então, para o x ser diferente de zero, eu posso dividir por xp aqui, né? Então, eu posso dividir por x. Eu vou explicitar o x aqui, na verdade. Vou explicitar o x, né? Então, tem x. Deixa eu ver como é que vai ficar. Então, nós vamos aqui, ó, colocar o que eu ia fazer. Não vai vingar aqui, não. Melhor fazer sem essa restrição aqui, deixar fazer essa colocação no final, né? Então eu vou botar todo mundo do mesmo lado aqui, vai ficar uma equação, né? Px mais 2, eu vou inclusive colocar na ordem das potências aqui, né? 2x ao quadrado mais o px. E aí eu posso inclusive colocar o x em evidência aqui, e vai ficar o p menos o 15 vezes o x aqui, certo? Então isso aqui igual a zero, tá bom? Ok. Então vejamos, 2x veio para cá, ficou 2x positivo aqui, ó. Aí o P ficou aqui, que tem px, se fizer a conta aqui dá px. E o 15x ficou negativo, né? Isso aqui ficou igual a zero. Então agora eu posso observar aqui, né, que se eu igualo isso aqui a zero, posso colocar o x em evidência. E eu vou ficar com 2x mais, né, P menos 15. P menos 15 igual a zero. Certo? Então, se isso é igual a zero, eu tenho que ter ou o x igual a zero, porque o x aqui vai igual a zero, anula tudo, né? Então aqui eu já desmembro de que o x é igual a zero, ou né, ou 2x, né, ou 2x tem que ser igual, né, ao 15, vai dar menos isso aqui, que vai dar 15 menos p, né? Não é isso?
Então, ou o x é igual a zero, ou o 2x é igual a o menos p mais o 15, que é 15 menos p. E essa equação aqui é justamente aquela que vai gerar a receita de zero igual a zero, né? Não é o caso mais interessante. O caso mais interessante é esse segundo aqui, que é o que vai gerar a equação de demanda, né? E aqui o x é função do preço, que vai ser igual a 15 menos o preço sobre 2. E aqui sim é a minha equação desejada, né? A equação de demanda, né? É o que ele pergunta ali, né? Vamos voltar aqui para o enunciado da questão, né? É a equação de demanda, né? Eu vou colocar aqui. Isso aqui é a equação de demanda. Então é a equação demanda, né? Equação demanda. Ok? Vamos à próxima questão. Para 72 unidades, uma empresa maximiza o lucro total. Então, a quantidade que maximiza o lucro total é de 72 unidades. Sabendo que o lucro marginal ao nível X unidades vendidas é dado por lucro marginal igual a 4x mais 256. E que os gastos independentes da produção são estimados em 5.600, né? 5.600, ou seja, ao nível de produção zero, né, a gente tem um custo fixo aí, né, de 5.600. Qual que é o lucro total máximo da empresa? Então, qual que é o lucro máximo da empresa, né? Quando você tem aí esse lucro é maximizado com 72 unidades. Então, vamos às contas aqui, né? Então, olha só, o lucro, né, vai ser entendido aí pela lucro de x. A gente pode usar aí o conceito integral da derivada vai encontrar o lucro. Então, integral do lucro marginal, que é menos 4x mais 256 dx. E isso aqui vai gerar, né, usando as regras de derivação, menos 4x2 sobre 2 mais 256x, certo? E aí a gente sabe que tem que ter a constante de integração. Tem que ter a constante de integração. Então, para achar o lucro, tem que ter a constante de integração aqui vinculada, né? Vou fazer a simplificação aqui. Então, isso aqui vai resultar em menos 2x2 mais 256x mais c. Ok? E, obviamente, né, ao lucro a zero quantidades produzidas, né? A zero quantidades produzidas, a gente tem um custo, né, de 5.600, né, produção, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui, né? Fazer o L de zero aqui. O L de zero vai ser igual ao C. O L de zero vai ser esse C.
tá certo? Vai ser esse C. Vamos fazer uma interpretaçãozinha aqui, porque o lucro no zero não pode ser uma quantidade positiva, né? Então isso tem que ser menos esse valor, tá certo? Então vai ser exatamente menos 5.600. Deu para entender aí a interpretação aí desse valor negativo, tá certo? Vamos entender dessa maneira, uma vez que o lucro, a produção zero, vai gerar um prejuízo, né? Que é negativo. Então, de tal maneira que a função lucro, né, de x vai ser igual a menos 2x ao quadrado mais 256x, né, e aí vamos fazer a subtração dos 5.600. Menos 5.600. Ok? E aí encontramos a função lucro. O que temos que fazer agora para encontrar o lucro máximo? O lucro máximo, ele é o L no 72, certo? É o L no 72. E aí nós vamos substituir. Menos 2 vezes 72 ao quadrado mais 256 vezes 72 menos 5.600. Então, fazendo as contas aqui, o lucro máximo no 72, né? Então, 72 menos 2 vezes 72 ao quadrado, mais 256 vezes 72, menos 5.600. O resultado disso aqui, 2.464. Perfeito? 2.464. E aí a gente encerra a questão, onde o início dela foi a dedução da função lucro, a relação com o lucro zero no ponto zero, né, para encontrar a constante de integração, que seria o prejuízo ao lucro, à produção zero, e depois o cálculo do lucro máximo, sabendo que o nível é 72 unidades. E aí é só fazer a conta usando a função lucro, tá certo? Bem, aqui eu vou falar um pouco sobre a função demanda e a função oferta, né? Então, no caso da demanda, né? A demanda, a gente sabe que quando a gente aumenta o preço, reduz a demanda, ou melhor dizendo, né? Quando você a função demanda, né? A gente tem a um certo nível de preço, né? Aí, para não me confundir. Então, se a equação demanda aqui, né? Então, se o preço cai, né? A demanda aumenta. E se o preço sobe, a demanda cai, tá certo? Então, se o preço cai, a demanda aumenta. E se o preço sobe, a demanda cai, tá certo? Então, no caso da função demanda, né, você tem aí digamos que tem uma combinação, né, um equilíbrio na demanda
e o preço, né? Ou seja, a um preço X0 você consegue fechar a demanda X0, né? Com essa demanda você tem esse preço, certo? E se tem esse preço a essa demanda, eu consigo fechar aqui esse retângulo aqui, né? Certo? Mas a curva de demanda, né, diz que o consumidor poderia pagar um pouco mais por aquele produto, mas ele vai procurar o equilíbrio, né? Então ele vai tentar, mas ele tem uma margem, uma gordura, né? Então a curva de demanda, né, esse produto aí de preço por quantidade, né, vai formar uma função cuja área abaixo dela vai dar uma relação, né, que quando tem o equilíbrio, né, vai dar a área desse retângulozinho aqui, né? Então, digamos que o consumidor ele tem uma margem, né, uma margem que poderia aumentar se o produtor soubesse o quanto ele poderia pagar mais por aquele produto. Então, até onde vai essa margem? É justamente aqui você tem a curva demanda e a área, nessa área marcada em verde, é justamente esse excedente do consumidor, certo? É o excedente do consumidor. O excedente do consumidor, portanto, né, vai ser a integral, certo? Da demanda, certo? Demanda menos demanda dx então vai ser a integral, né? E aqui você vê que quem é que está no y, né? É o preço, né? Então a função aqui é preço em função de x. Preço em função de x. Então você vai pegar a integral do preço como função do x, dx, certo? E vai calcular essa integral, né, do 0 até o x0, que é a demanda de equilíbrio. Essa integral aqui, então, vai ser a área toda abaixo da curva, né? Eu vou marcar ela em vermelho aqui, vou machurar ela em vermelho, certo? Mas a gente sabe que existe um combinado aqui no equilíbrio, que é o preço vezes a quantidade. Então, se eu tirar o preço, né, P0 vezes a quantidade x0, isso aqui vai dar o excedente do consumidor, que é justamente a área marcada em verde, certo? Já olhando o lado do produtor, ele tem a sua função oferta, certo? Que é uma função, vamos dizer assim, crescente, né? Em que se ele aumenta o preço, né, ele aumenta a oferta, e se ele reduz o preço, ele reduz a oferta, certo? E nesse caso aqui é o preço e quantidade de equilíbrio, né, que seria em termos de oferta. Eu sei que tem um retângulo aqui que eu estou achurando em vermelho. Eu vou colocar uma cor mais, vou colocar o azul aqui. Aqui esse retângulo é né, o P vezes o Y0. Aí veja, o produtor, né, ele quer vender ao melhor preço, né? Então mas ele pode baixar um pouco o preço. Então, se ele decide baixar um pouco o preço, né, ele vai se utilizar disso do excedente dele. E se os consumidores soubessem o seu excedente, eles iriam buscar baixar até o limite, né, desse excedente.
Então, como é que a gente descobre o excedente aqui para encontrar a área em roxo, né? Então, vamos pegar a área do retângulo, que é o P0, Y0, e vamos subtrair da integral, certo? Do 0 até o Y0, né? De quem? Do preço como função da quantidade, né? O preço como função da quantidade de Y. Isso aqui é o que a gente chama de excedente do produtor, tá certo? Então temos aqui, então, as expressões do excedente do consumidor e do excedente do produtor, tá certo? O que que nós vamos fazer com isso? Vamos a uma situação problema aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Então aqui agora o que que acontece, né? Descreva os conceitos de excedente do consumidor e do produtor. Então isso a gente já fez. E considere as funções de oferta e demanda. Então nesse caso o P de Y é dado pela oferta, né? E a demanda é o P de X, como tem a palavra respectivamente, né? E determine, né, primeiro o ponto de equilíbrio de mercado. Segundo, o excedente do produtor. Terceiro, o excedente do consumidor. Então vamos primeiro ao primeiro item. Eu vou colocar já a soluçãozinha aqui para agilizar para a gente não ficar tão demorado. Então olha lá. Então no equilíbrio, oferta igual demanda, de forma que o X é igual ao Y. Então nesse ponto de equilíbrio, que é esse PE, esse Pzinho é, certo? Eu tenho o Pzinho é igual ao, e já tem a equação, né, que é dada lá em cima, né, ó, tá vendo? Ó? O Pzinho é 1 sobre 50 vezes o Yzinho é mais 30. E o Pzinho de X né, também de equilíbrio, vai ser menos 1 sobre 25 Xzinho mais o 48. De forma que eu posso igualar, né, os preços, né, de equilíbrio, né, porque serão os mesmos, tanto vindo pela equação de demanda, quanto vindo pela equação de oferta. E isso, igualando essas duas equações, né, eu vou ter que o X e o Y vão ser iguais, né, oferta igual a demanda. E isso vai gerar, né, nesse caso aqui, uma equação e apenas uma variável, né, que vai ser 1 sobre 50, e aí vai ser o XE, que vai ser igual a YE, mais 30, né, igual a menos 1 sobre 25, XE, mais 48. E aqui a gente fazendo as contas, né, vou simplificar aqui e vai encontrar o XE igual ao YE, que vai dar 300, enquanto que se você substituir o XE ou YE aqui em qualquer uma das equações, o P vai ser 36. Então, se a gente tem preço e demanda, né, no equilíbrio, eu consigo calcular os excedentes do consumidor e do produtor. Eu vou às próximas equações aqui. Excedente do consumidor. Lembra que o excedente do consumidor, a gente vai calcular a integral no preço de 0 a x, 0 ao ponto de equilíbrio, menos o produto do preço vezes quantidade de equilíbrio. Excedente do consumidor, do produtor, desculpa, vai ser preço vezes quantidade de equilíbrio, menos integral de 0 ao preço, a quantidade de equilíbrio do preço de preço, né? Do preço de Y, certo? Então aqui, ó, vamos lá.
integral de 0 a 300. A gente já encontrou o ponto de equilíbrio, né, que é 300 na quantidade e 36 no preço. Então, integral de 0 a 300, aí vamos usar a função demanda, preço da demanda, né? São preço da demanda, né? Que vai ser menos 1 sobre 25x mais 48dx, e aí subtrai isso, né, do preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio, que vai ser 300 vezes 36, certo? E aí essa integral aqui a gente pode resolver aqui pela regrinha do polinômio, regrinha da potência, x2 sobre 2, 1 sobre 25 negativo, 48x, de 300 a 0. Né? Então vai calcular no 300, depois vai calcular no 0. Então no 300 vai dar um valor, né? E no 0 aqui vai dar 0. Então esse valor vai dar no total aí a diferença R$1.800. É o excedente de consumidor, certo? E o excedente do produtor vai ser preço vezes quantidade menos integral de 0 a quantidade de equilíbrio, função preço em oferta, né? Preço da oferta. Que aí vai ser 10.800, né? Que é justamente esse produto, né? 300 vezes 36, menos essa integral aqui, que na integral definida, a gente vai calcular aí, usando as regrinhas de potência, e no final aqui vai dar R$900. Então, qual é a moral da história aqui, né? O consumidor podia gastar mais R$1.800 nessa história. E o produtor poderia baixar mais R$900 nessa história, né? Em termos de preço-quantidade, né? Vamos pensar assim, tá? Em termos de preço-quantidade, o gasto, né? O gasto, preço-quantidade do consumidor poderia aumentar em até R$1.800. Então, o gasto, preço-quantidade do produtor, né? A oferta, né? Poderia baixar R$900, tá certo? E isso aqui, pessoal, é uma aplicação belíssima, né? Que eu trago aqui para vocês, né? Sobre esse contexto aí de integrais definidas e um pouquinho de economia aplicada, e aí que serve o mesmo contexto de contabilidade, né? Então, sempre que a gente compra as coisas, e aí a gente sabe que na prática isso acontece, a gente sempre está disposto a pagar um pouco mais, né? A gastar no todo, preço e quantidade, né? E o cara que vende, ele também sempre tem uma disposição a baixar o preço um pouco mais para poder a questão de preço e quantidade cair para o consumidor que está comprando. E aí, logicamente, que nos preços de equilíbrio, nenhum sabe o que o outro está essa disposição a mais, mas ela existe, certo? Aí acontece muitas vezes você vê o preço do produto baixa, depois você viu que passou depois de um certo tempo. Isso aí é o produtor, vamos dizer assim, se utilizando da sua margem, né, do seu excedente. E às vezes você simplesmente vê que aquele produto você está querendo comprar e de repente você decide comprar e você usa o seu excedente também, né? Isso acontece a todo momento, né? Então, só para ilustrar aqui, eu trouxe essa questão para vocês, né? E acho que era isso que eu queria passar por hoje, tá bom? Então, tá aqui um exemplo, excedente consumidor, excedente produtor. A gente encontra os pontos de equilíbrio, né, no preço e na quantidade, e calculamos aí esses excedentes usando integrais definidas.